O texto está em Marcos 8, 11 a 13. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. Tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O verso 11 diz assim: os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. E tentando-o. Eles sempre tentaram Jesus de alguma forma. E para pegar Jesus em alguma situação. E aqui é para fazer aquilo que o diabo fez anteriormente, quando Jesus foi tentado. Vocês observem a similitude, ou a a semelhança do texto da tentação. Satanás queria que Jesus fizesse algo que Deus não lhe ordenara que fizesse. Mateus 4:3. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Depois da segunda vez disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui, como é que eles tentaram a Jesus, os fariseus? E tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Para quê? Para provar que ele era quem ele dizia que era. Que sinal eles queriam? Um raio? Um estrondo? No Sinai, Deus se manifestou com fogo. Êxodo 19, 18 diz assim: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Deus se manifestou no passado de formas mais variadas para dar respaldo a quem era instrumento dele, no caso aqui Moisés, e também para confirmar aquilo que, no caso, Moisés dizia. Nós vemos que Samuel, Samuel fez vir chuva quando Israel pediu um rei. 1 Samuel 12, 16 a 19. Diz assim: fiquem agora aqui e vejam esta grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita do trigo, e tempo da colheita do trigo não chove. Pois eu vou clamar ao Senhor, e Ele mandará trovões e chuva. E vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticaram aos olhos do Senhor, pedindo um rei. Então, Samuel invocou o Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia. E todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ore por estes seus servos ao Senhor seu Deus,
para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Não vamos entrar em detalhes quanto a esse contexto, mas foi uma manifestação de que realmente Samuel falava em nome do Senhor. Então, na verdade, eles queriam que Jesus provasse que era quem ele dizia ser. Capítulo 8 do Evangelho de João, versos 23 e 24. Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes digo que vocês morrerão nos seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Obrigado. Ela trouxe água fria, por isso que eu estou preferindo a que eu tinha trazido, esqueci de trazer para cá. Então, eu vou repetir. Eu disse que, na realidade, eles queriam que Jesus provasse que era quem ele dizia ser. João 8, 23 e 24. Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Por quê? Porque ele era a única solução para o pecado deles. Se eles não crescem que ele era o enviado de Deus com esse propósito, eles seriam condenados por não crerem em Jesus como Filho de Deus. Em resposta ao pedido de um sinal vindo do céu, Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Isso nos faz lembrar a parábola do rico e do Lázaro. Lucas 16, 19 a 31, diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque sou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, e nem os de lá passar para cá. Em outras palavras, não dá para fazer nenhuma mudança depois que a pessoa sai daqui. Então, veja o pedido do rico. Pai, eu peço que mande a Lázaro
a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, quando a pessoa não crê, e alega que não crê porque não viu nenhum sinal, ou porque porque não creu mesmo, né? Então, se ele não crê na palavra de Deus, se não crê naquilo que Deus disse, e todo o Velho Testamento aponta para Jesus, todo o Velho Testamento dá testemunho da promessa do Messias, e todo o povo judeu esperava o Messias, só que quando ele veio, não creu que ele era o Messias. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Nenhum sinal vindo do céu. O texto que acabamos de ler, verso 12 de Marcos 8, diz assim: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Eles pediram um sinal vindo do céu, mas os sinais de Deus estavam aqui na terra. E é por isso que o Evangelho de Mateus dá informações complementares que nós não encontramos em Marcos, que é bem sucinto, bem reduzido. E o Evangelho de Mateus nos dá outras informações. E nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Foi isso que Jesus disse em complemento. Tem algum erro aqui? Não. Nenhum sinal do céu vai descer, mas o sinal que vocês têm já foi dado. Senão do profeta Jonas. Mateus 12, 38 e 39. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Então, qual é o significado dessas palavras? Primeiro, Mateus 20, 40. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus, ao dizer isso, estava se referindo à sua morte, ao seu sepultamento e à sua ressurreição. Assim como Jonas 1,17 diz: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Por isso Jesus, neste mesmo capítulo, diria mais tarde, capítulo 8, versículo 31, Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Esse seria o sinal. Esse é isso que Jesus estava dizendo quando ele falou o sinal de Jonas. Por isso que Mateus 12, 40 diz: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele já tinha um testemunho disso, e Jesus apenas mostrou que o testemunho estava aí,
para quem quisesse ver e enxergar. E o testemunho maior seria a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Foi por isso também que, quando Jesus expulsou os vendilhões no templo, eles pediram a Jesus um sinal. João 8, 18. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Fazer o quê? Expulsar os vendilhões do templo. Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Porque isso estava previsto e havia sido também anunciado por Jesus. Por isso, quando então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor, mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Primeiro, porque acabamos de dizer, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Em segundo lugar, Jesus continuou: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas 3, 4 e 5, capítulo 3, versículos 4 e 5, dizem assim: Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano e saco, desde o maior até o menor. Por isso Jesus disse, se você conhece o texto muito bem, senão você pode ir a ele depois: ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Então Jesus disse: olha, não tem desculpa para vocês. Vocês estão me rejeitando. E assim aconteceu estranhamente em todo Israel. Jesus tinha mais liberdade de fazer milagres e curas em lugares que não eram necessariamente o território de Israel, do que no próprio território de Israel, ainda que ele tivesse feito lá muitos milagres. Dentro deste mesmo contexto, Jesus citou também a rainha de Sabá. Ele a chama de rainha do sul. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Vejam que coisa interessante. Jesus, olha, eu sou maior do que todos, do que Jonas, sou maior do que Salomão, e vocês não me reconhecem como tal. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, a
a partir do verso 1 diz assim: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veja, ela ouviu falar da fama de Salomão com respeito à sua relação com o Senhor. Veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Ela nunca viu tanta beleza, tanta riqueza. Vocês lembram que Salomão pediu sabedoria, mas Deus deu a ele tudo que ele não pediu, além da sabedoria. E disse ao rei: é verdade que eu vi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Ela quis ir lá ao encontro dele para ver. E foi também levando riquezas. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes os homens à sua volta, felizes estes seus servos, que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre, e por isso ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a justiça. Foi por isso que Jesus afirmou: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra. Alguns creiam que ela tinha vindo dos etíopes, era rainha dos etíopes, mas é a quem coloque ela em outro lugar. Mas o sul sempre era uma referência à África, na região norte, e o sul em relação a Israel, que é chamado de Oriente Médio hoje, né? A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Ela andou muito para ouvir aquilo que ela ouviu dizer Salomão possuía, uma sabedoria que não era dele, era do Senhor nele. E deixando-os, diz o texto, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Esse é o texto de Marcos. Conclusão. Tudo que nós vimos agora, Marcos registrou de forma reduzida com as seguintes palavras: os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O texto diz: tentando pediram-lhe um sinal vindo do céu. Que sinal nós temos pedido a Deus para fazermos aquilo que Ele manda fazer na sua palavra?
Se nós cremos na palavra de Deus, por que não fazemos o que está lá? Eu sei, por experiência própria, que nenhum de nós pode obedecer à palavra de Deus, a menos que creia nessa palavra, e a menos que reconheça a sua incapacidade de viver essa palavra pelo seu esforço. E foi para isso que Deus nos deu do seu Espírito, nos concedeu graça. Hoje de manhã dissemos que graça não é apenas perdão, graça é poder do Espírito para que vivamos a palavra dele. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para que nós vivêssemos por meio dele. Então, esse é o propósito. Então, o que mais falta para que nós creiamos na palavra de Deus? O que mais falta para que nós nos apropriemos dela e busquemos vivê-la? Se Ele é quem Ele disse que é na sua palavra, não considerar a sua palavra, não lê-la, não meditar nela, não buscar o Senhor, o conhecimento dele na sua palavra, é fazer o que os judeus estavam fazendo com Jesus. Estavam ali, nada mais, nada menos do que o grande eu sou, na forma humana, diante deles. E ele citou o último exemplo, foi a da rainha de Sabá, que ele chama ali de Rainha do Sul. Ela foi em busca. A questão é, nós temos buscado o Senhor? Nós temos realmente querido conhecê-lo mais? Queremos realmente crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Se queremos, nós temos que correr atrás. E corremos atrás lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, pedindo entendimento, pedindo discernimento e a graça para viver essa palavra. Para que nós não sigamos os nossos instintos, para que não sigamos os nossos conceitos e ideias, ou de quem quer que seja. Nós temos que seguir a Deus, temos que seguir a sua palavra, temos que nos ater a ela. E nenhum outro sinal nos será dado, a não ser a palavra de Deus. Ontem eu estava ouvi um vídeo que a Bia, minha esposa, mostrou sobre, como é que chama aquele pastor dos adventistas, que é arqueólogo? É Rodrigo Silva. E ele estava sendo entrevistado, ele falou, olha, esse livro não tem explicação. Você pode ler a obra a maior obra literária, e citou várias obras literárias de grandes homens. E ele falou, você lê essa obra, o que acontece? Nada na sua vida, não muda a sua vida. E ele citou outros e outros e outros. E depois ele disse, você coloca essa Bíblia num presídio. E as pessoas leem esse livro e têm a sua vida mudada. Esse é o poder de Deus na sua palavra. Quem nela crê, vai ver os sinais na vida dele mesmo. As mudanças operadas pela fé na palavra. A coisa que nós mais temos, aqui eu tenho tido cuidado de dar a cada um de vocês, é a palavra de Deus. A questão é o que temos feito com essa palavra. Ela tem sido ouvida como você ouve tantas outras coisas, ou você a ouve como palavra de Deus, como Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não é necessário um sinal do céu para que nós creiamos na palavra de Deus. Ou cremos, ou é pegar ou largar.